Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Seminário do Ensino Superior do Cinep. Hoje a gente vai falar sobre modelos inovadores de educação. Antes de iniciarmos a programação, eu gostaria de passar alguns recados para vocês. Diariamente, o Cinep atualiza o portal e as redes sociais. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre a educação, as mais atualizadas possíveis. Acompanhe também no YouTube a TV Cinep. Todas as quintas-feiras a gente lança um conteúdo novo, bem focado sobre educação no nosso canal. Um último recado, para vocês já ficarem atentos, né, nas nossas mídias. Dias 21, 22 e 23 de julho a gente vai ter o Congresso do Cinep, tradicional evento já organizado pelo sindicato. Esse ano vai ter que ser online, né, totalmente gratuito, com conteúdos de educação básica e ensino superior. Vão ter ricos conteúdos, né, para vocês poderem participar. Então, fiquem atentos no nosso site. Nos próximos dias a gente já vai botar mais informações sobre inscrição e tudo mais. Tá bem? Então, para a gente dar início ao evento de hoje, convido a diretora do Cinep, a professora Bárbara Nissola, para dar as boas-vindas a todos vocês. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Eduardo. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Cinep. É um prazer poder reencontrá-los aqui em mais um evento exclusivo para o ensino superior. Eu espero encontrá-los todos bem e com saúde, não é? Que é o mais importante. Hoje nós teremos uma palestra sobre modelos de ensino de educação inovadores. E para enriquecer e aquecer essa manhã gelada, nós contamos com um palestrante muito especial, o professor Fábio Reis. E logo depois teremos um momento bate-papo também com o professor Rafael Corman. O palestrante de hoje tem uma trajetória de muito reconhecimento no ensino superior, especialmente no que se refere ao estudo de modelos de educação inovadores. Fábio já viajou o mundo, né, visitando instituições de ensino. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma dessas missões internacionais. Com certeza, foi uma experiência que me marcou muito e alavancou uma grande transformação na minha instituição. Bom, pessoal, sem me alongar, eu gostaria então de convidar para integrar a nossa tela o nosso palestrante de hoje, o professor Fábio Reis. Oi, Bárbara, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Cinep do Rio Grande do Sul. Muito bom te ter aqui conosco hoje, não é? E eu gostaria, então, de apresentar rapidamente o teu currículo, né, que o pessoal possa te Imagina, conhecer. já. Bom, pessoal, o Fábio, então, além de ter viajado o mundo, e como eu coloquei, não é? Tem essa trajetória incrível aí no ensino superior. Ele é licenciado em História pela Unisal, doutor em História pela USP, autor de vários livros, e especialmente eu li o Destruição Criativa na Educação Superior, que recomendo. Fábio também é diretor de inovações e redes de cooperação do Semesp, presidente do consórcio STEM Brasil, diretor de inovação do grupo Unicesumar, secretário executivo da MetaRede Brasil e professor da Unisal, consultor de inovação do AF Educação. Faltou alguma coisa, Fábio? Não. Muito bem. Bom, então, um bom evento a todos. E, Fábio, a palavra é sua. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Bárbara, antes de tudo, obrigado pela gentileza do convite. Muito feliz em colaborar com o Cinep do Rio Grande do Sul e estabelecer esse diálogo com vocês. Espero que eu possa inspirá-los, ajudá-los e aprender, né, com vocês também em nossos debates, em nosso bate-papo, que vai ser muito interessante. Eu tenho aqui uma apresentação pelo menos para guiar as falas e a reflexão, né? Acho que estão vendo, né, Bárbara? Todos estão vendo a minha apresentação, não? Sim, tudo certinho. Beleza, obrigado. Então, gente, vamos lá, né?
Vou falar de aprendizagem. Aprendizagem supõe participação, aprendizagem supõe engajamento, aprendizagem supõe um envolvimento, né, dos estudantes, mas vou fazer aqui uma fala, né, e espero motivá-los pós minha fala para que possamos dialogar. Eu sou muito grato pelas oportunidades que tive nos últimos anos de poder viajar e de poder conhecer experiências internacionais e experiências nacionais. Eu coordeno um consórcio. Nós somos hoje 64 instituições, estamos em 14 estados. Do Rio Grande do Sul, nós temos a FECAT, nós temos a Unifitec, nós temos a FASA, a IMED, a Dom Bosco de Porto Alegre, a Unilassales e a Univates. São 7 instituições das 64. E temos também a Federal do Rio Grande do Sul, 8. A Federal do Rio Grande do Sul também aderiu ao consórcio STEM. Então, é um movimento focado em inovação acadêmica, em melhoria em instigar os professores a mudar a sua atitude, né? Mas, no final do dia, o que nós queremos é aprendizagem, melhorar a aprendizagem do estudante. Então, essa oportunidade de liderar um consórcio, de estar também na liderança do consórcio, ela permite uma visão incrível, né? Conhecer mais de 60 instituições e como elas estão se organizando, né? Então, eu vou poder espero falar um pouco das minhas experiências e conhecer as experiências de vocês, né? Aliás, do consórcio, né? Esse quadro que está aqui, nós estamos numa semana de formação, né? Antes de entrar nessa sala, antes de vir para cá, né? Nessa reunião do Cinep, eu estava com as 64 instituições e tínhamos lá 236 professores dessas 64 instituições com finlandeses, aprendendo um pouco mais como os finlandeses trabalham com o engajamento dos estudantes, como ele engaja os estudantes com aprendizagem significativa. Algo na experiência que eu tenho, algo que para mim é muito, muito importante, né? Os países que avançaram em processos educacionais, que possuem uma educação superior competitiva, não só em termos de resultados em rankings, não só em termos de resultados financeiros, instituições sólidas, né? Mais competitivo em termos de alunos satisfeitos, de um número baixo de evasão, um engajamento social muito grande, um nível de aprendizado alto, medido por N indicadores internacionais, são países que possuem políticas públicas sólidas, né? Acho que a questão das políticas públicas, não dá para a gente falar em inovação, não dá para a gente falar em melhorar a aprendizagem, se nós não temos políticas públicas no nosso município, no nosso estado e no nosso país, né? E isso é uma carência, isso é um fator limitador no Brasil. Políticas públicas que incentivam a inovação e que sejam políticas públicas que desburocratizem mais o sistema, né? Eu acredito que nós temos um sistema de ensino superior muito burocrático e, infelizmente, muitas vezes nós organizamos as nossas instituições a partir da avaliação do MEC. Quer dizer, nós olhamos os indicadores de avaliação, os parâmetros de avaliação que estão nos manuais da avaliação em loco, quer seja de curso institucional, e organizamos a nossa instituição. É lógico que é exagero também na minha fala, mas também tem um sentido de provocar, né? É óbvio que temos que ter bons resultados nas avaliações do MEC, mas organizar as nossas instituições a partir dos parâmetros do MEC também é um problema. Nós temos que ir além dos parâmetros do MEC, porque quando olhamos o mundo, né, da educação superior, fica claríssimo para mim, né, que no caso brasileiro não são os parâmetros do MEC que vão dar um sentido amplo de inovação, de qualidade em nossas instituições. Portanto, o desafio é grande, mas temos um problema de políticas públicas, né? Outra coisa que está bem claro para mim nesses 2 últimos anos, que acelerou, né? Já estava mais claro para todos nós, né? É que o ensino superior será outro, ou cada vez... Quer dizer o seguinte, nós não podemos pensar o ensino superior e as nossas instituições como pensávamos na década de 90 do século passado, ou no início dos anos 2000, no século XXI, né?
há risco de choque de geração entre aquilo que eu penso como gestor, eu penso como professor, e o comportamento dos alunos, a expectativa do estudante, né, o estilo de vida do estudante, há um risco de choque de gerações. E se houver um choque de gerações, eu temo que as nossas instituições elas percam a relevância, né, para esses jovens. Por que eu vou lá? Por que eu vou estudar lá? Né? O que me acrescenta estudar nessa instituição? Então, há um problema de choque de geração, há um problema também do modelo, né? A forma como nós organizamos as nossas instituições. Em tudo que eu conheço de melhor da educação superior, os líderes, eles são pessoas que dialogam, que formam times. Os líderes não são aqueles que mandam, eu decido e todos precisam obedecer. Então, empoderar as pessoas, né? Formar times, tornar mais horizontal as decisões institucionais é importante para ser mais inovadora, para focar em aprendizagem, para a instituição ser mais dinâmica, né? Então, a necessidade de mudar o modelo de liderança, algo que eu vejo que está bem claro no mundo, né? Você aprende com o outro. As instituições elas precisam dialogar mais. Esse é o espírito do consórcio STEM que tem o privilégio de coordenar. Né? Imagine formar uma comunidade de 64 instituições públicas e privadas trocando informações sobre inovação acadêmica. Né? Você forma essa comunidade, então não é a instituição A tentando resolver os seus problemas de aprendizagem, é a instituição A com mais 63, né? Professores trocando informações, professores buscando soluções de forma conjunta, né? E enxergando o que tem de legal, o que tem de boas experiências no mundo, né? E por fim, né, a gente tem que sempre perguntar, quer inovar, quer focar na aprendizagem, perguntar sobre a nossa relevância. Estamos sendo relevantes? E quem tem que responder se estamos sendo relevantes não somos nós mesmos. Não é o diretor, não é o pró-reitor, não é o reitor. Né? A sociedade tem que dizer que nós somos relevantes. Portanto, nós temos que dialogar muito com a sociedade, nós temos que fazer pesquisa, nós temos que monitorar as opiniões, nós temos que dialogar com empregadores. Eu gosto muito de instituições que, de fato, acompanham os egressos e procuram a opinião dos egressos sobre... o egresso dizer, olha, a minha formação, ela me deu uma situação X, eu precisava de X mais Y. Olha, eu, como egresso, enxergo o mercado dessa forma. Né? Então, dialoguem com os egressos, né? Sobre a relevância da instituição em que ele se formou. Dialoguem com empregadores, dialoguem com representantes da sociedade, né? Mas a instituição tem que definir, tem que procurar saber se ela é relevante ou não. Se não é relevante para os outros, para a sociedade, provavelmente vai ter problema. Então, acho que para falar em inovação e aprendizagem, essas questões iniciais, elas são importantes, né? Aí para pensarmos, né? E inovação, já que o primeiro tema ela é um esporte em equipe. Se a inovação está na cabeça de um grupo de professores, vai ser muito legal e espero que esteja sempre na cabeça dos professores, na perspectiva dos professores. Mas não vai dar certo se ela não estiver na perspectiva dos diretores, daqueles que tomam as decisões. E o inverso também, né? Se ela estiver na cabeça dos diretores e não estiver na cabeça dos professores. O diretor acredita, os professores não. Então, se não houver essa sintonia, né, como eu disse, a inovação individual, a inovação de 3, 4, ela está fadada ao fracasso porque ela não vai se espalhar na instituição. E eu acredito cada vez mais que as instituições elas precisam funcionar como um sistema, todas as áreas interligadas, né? Isso é muito importante. Né? Se nós acreditamos que o importante é o aprendizado do aluno, é o engajamento dos alunos, isso não é uma situação do curso A, isso não pode ser uma situação do curso B ou do professor A, B, C. Ela tem que ser institucional. Todos os exemplos. E aí eu me lembro, quando eu comecei a estudar educação superior, a primeira pessoa, eu nunca esqueço, a primeira pessoa que eu conversei, acho que foi no ano de 2001, quando eu falei, vou estudar educação. Minha trajetória, eu estava terminando o doutorado em História e resolvi fazer uma guinada e estudar ensino superior, em 2001 para 2012. Terminei meu doutorado muito cedo em História Social.
Eu fui procurar Cláudio Moura Castro. Podemos amar Cláudio de Moura Castro, podemos odiar os textos de Cláudio de Moura Castro, mas é uma pessoa que tem uma trajetória no ensino superior. E ele falou assim, Fábio, olhem as evidências, né? E as evidências, desde então, elas apontam para mim que todas as instituições que fizeram transformações significativas fizeram transformações institucionais, sistêmicas, né, organizacionais. Ela não é algo de uma, duas, três pessoas. Todas sonharam juntos. Todas entraram no ônibus juntos e tomaram aí o sentido do mesmo caminho. Né? Eu acredito na inovação nessa perspectiva. É óbvio que você tem um processo inicial. Ela vai começar com um grupo de professores, ela vai começar com uma atitude do reitor, do diretor, e pouco a pouco ela vai se estruturando. Né? Mas tem que ter prazo. Ela vai se estruturar quando? Né? Quanto tempo vou dar para... Quanto tempo eu vou colocar em perspectiva para a instituição ela realmente realizar as mudanças? Então, algo que eu já falei, né? Não vou repetir, né? Um projeto inovador tem que ter liderança e gestão, né? Você não pode ter um gestor. O gestor tem que olhar resultado, ele tem que olhar números, ele tem que tomar algumas decisões pragmáticas, né? Mas o gestor não precisa ser a pessoa que ele precisa inspirar também, né? Ele precisa inspirar as pessoas. As pessoas, eu acredito, elas precisam entender por que está sendo tomada aquela decisão, né? E decisões que às vezes são duras, né? Por que está direcionando a instituição para aquele caminho? Então, eu sou muito fã, não sou pouco fã, não. Eu assisto os vídeos que eu vejo no YouTube, eu leio os artigos, eu leio os livros que escreve, do Michael Kroll, um norte-americano. Ele atualmente é presidente da Arizona State University. Ele está há 12 anos lá. Poxa, ele pegou a instituição com 25 mil alunos, está com 130 mil. Né? Cresceu mais de 100 mil estudantes. Há 6 anos seguidos, 6 anos, Arizona é considerada a universidade mais inovadora dos Estados Unidos, como sistema. É lógico que Harvard, pode questionar, Harvard é inovadora, mas eu estou falando institucional. Se você pegar todas as áreas da instituição, administrativa e acadêmica, ele fez transformações e conectou tudo. Então, é a pessoa que muito inspira. Né? Se pegar o Davi Garça, do México, pô, meu, eles da Tec de Monterrey, eles projetaram um processo de inovação, desenharam, escreveram. Não é assim, vamos fazer inovação e vamos começar amanhã. Não. Né? O modelo da Tec de Monterrey é totalmente focado na aprendizagem do estudante, mas eles foram entender o que é aprendizagem, eles foram entender como que engaja o estudante na aprendizagem, eles foram procurar entender qual é a melhor forma de organizar o currículo para poder engajar esse estudante. Eles passaram 4 a 5 anos estudando, pode ser exagero, e fazendo pilotos. E em 2019 eles fizeram a transformação institucional. É uma instituição que tem mais de 100 mil estudantes e custa em torno de, tem os custos mais baratos, R$4 mil mês. Então não é para dizer como que pode R$4 mil mês e mais de 100 mil estudantes. É lógico, não é um curso, tem muita bolsa, então não, é uma instituição muito bem resolvida, muito bem organizada. E eles fundaram uma instituição, chama-se Tec Millennium, para um público C também, com toda a qualidade, com todo o cuidado. Né? Hoje, a mesma corporação, aliás, tem 3 instituições, a Tec Saúde, a Tec de Monterrey e a Tec Millennium. Mas é isso, é um estilo de liderança que conduz mudança. Então, tem visão, né? Tem visão. E sabe que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Né? Eu estou envolvido num projeto de transformação curricular da Unicesumar e o professor Wilson, que é o reitor, o fundador, né? Ele fala assim, a Unicesumar tem 30 anos. O que garantiu a Unicesumar o sucesso hoje da Unicesumar não vai garantir o sucesso da Unicesumar nos próximos 30 anos. Sabe o professor Wilson. Muito sábio, professor Wilson. Né? Porque isso é verdade. Né? Isso é verdade. Né? Se a Unicesumar hoje tem 300 mil estudantes, 320 mil estudantes, uma série de motivos. Se ela vai continuar ou aumentar, ela tem que se repensar constantemente. Né? Então, são coisas importantes aí no ensino superior.
E a instituição, eu gosto muito. Quando eu decidi estudar ensino superior, eu fui fazer um curso de gestão universitária. Imagina, um historiador terminando com a tese pronta, né? E aí eu fui estudar gestão de ensino superior porque um padre salesiano, eu estudei numa instituição confessional salesiana, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, onde depois eu me tornei diretor. E ele me convidou para ser diretor acadêmico. Eu falei, padre, eu sou um professor de história, né? Eu não sei fazer gestão, padre. Eu sei ir para a aula e discutir história do Brasil, história da América. Eu falei assim, então, antes de tudo, nós vamos fazer uma coisa, Fábio, rachar um curso 50-50. A gente te ajuda com 50%, outros 50% você paga, eu topei. Sexta e sábado eu ia para São Paulo fazer gestão universitária. E um professor de gestão sistêmica, né? Esse quadro eu vi em 2001, né? Esse quadro eu vi em 2001. E eu olhava assim, puxa, eu acho que eu conheço instituições como essa. Né? É toda confusa, né? Cada um indo para um lugar, cada um tendo uma perspectiva, né? Me contem no debate se vocês conhecem algum case de sucesso de uma instituição esquizofrênica assim que dê certo. Me contem, por favor, né, da evidência, que daí eu possa contar nas minhas apresentações. Porque tudo que eu conheço de instituições que estão dando certo, ela é assim. Né? Ela é organizada. Quando eu falo em inovação, o marketing tem que entender que eu estou fazendo uma inovação e talvez tem que mudar a campanha. O RH vai ter que contratar pessoas, gestão de pessoas vai ter que contratar pessoas com estilos diferentes. Né? A secretaria vai ter que entender que talvez o registro seja diferente. Né? E assim vai. A mudança ela é organizacional, ela não pode estar na cabeça ou na perspectiva de uma pessoa. Eu me lembro no Unisal, quando eu fui diretor, eu chamava todo mundo para tomar algumas decisões. Né? Do cara que cuidava da manutenção. Nós lembro que construímos um prédio e queríamos que esse prédio fosse muito focado no aprendizado do estudante. Falei, o pessoal que cuida da limpeza é importante, né? O pessoal que cuida da infraestrutura, porque nós queremos mobilidade, nós queremos agilidade. Então, todos, né? O engenheiro ficava muito maluco com a gente, né? Mas é assim, né? E o prédio deu certo, né? As coisas deram certo, porque tivemos participação. Então, é preciso, se eu quero fazer inovação e cuidar da aprendizagem, é preciso transformar o meu DNA, a minha identidade? Não, necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Né? Eu estou com um livro, depois eu posso pegar o livro. Inovação é um livro que fala de transformação de DNA, foi publicado aí pelo Grupo A, de um caso da Universidade de Brigham, em Idaho, nos Estados Unidos, em que eles se propuseram a fazer uma mudança do DNA institucional. Porque é uma instituição que estava com uma crise financeira de captação, ela deixou de ser relevante. O aluno não ia para lá. Os empregadores não olhavam. Então, ela tinha que fazer uma transformação. Né? Então, em alguns casos, é preciso mudar a identidade institucional, em outros, não. O que é preciso é você ter coragem de tomar as decisões. E às vezes, o tomar algumas decisões rumo à inovação, rumo a algumas transformações, gera dores, gera crises institucionais, vai gerar alguém que vai ficar com cara feia. Esse é o processo. Todos nós teremos que ser adultos daí e dialogar. E eu me lembro, essa ideia do ônibus, né? Todo entrar no ônibus para seguir o mesmo caminho, é desse livro de transformação e inovação, está aqui atrás na minha estante, esqueci o nome certinho do livro, mas era da Idaho, né? O reitor disse assim, eu convidei todo mundo para entrar no ônibus, todo mundo. Teve gente que não entrou, saiu da instituição. Teve gente que nós precisamos falar, caro professor, o senhor não está cabendo aqui não, porque o senhor não tá gostando desse caminho, né? É melhor, né? E acontece com o diretor, acontece com o professor, e isso é comum, né? Mas a instituição ela tem que ter coragem de sofrer essa dor. Às vezes a dor vem até numa avaliação baixa do MEC, né? Entre incompatibilidades de inovação e processos formais de avaliação. Mas é muito interessante essas instituições que eu cito aqui, né? Arizona, Monterey, Aalborg, que é na Dinamarca,
Babson e Olin, elas fizeram transformações riquíssimas. São instituições sustentáveis, inovadoras, com um monte de alunos ingressando, né? Porque elas focam na aprendizagem, focam no estudante. E a gente tem excelente, né, exemplos de instituições do consórcio STEM Brasil que fizeram transformações, e agora eu estou com o privilégio de acompanhar uma transformação curricular na Unicesumar, orientada pela TEC de Monte Rei. Vamos ver espero que a Unicesumar nos próximos anos tenha boas histórias para contar, né, se fizer a transformação que está sendo projetada. Rapidamente, assim, de passar por 3 instituições assim que eu acredito muito, como eu disse, né, a Arizona, né, que é considerada a mais inovadora dos Estados Unidos. O Michael Kroll, ele lançou um livro que é esse, né, New America University. Não tem tradução em português ainda. Ouvi falar, né, que o pessoal do Grupo A estava negociando a tradução para o português. Mas o Michael Kroll, que é o reitor, ele conta como ele diz assim, nós da Arizona não queremos ser Harvard, nós não queremos ser Yale, nós não queremos ser Stanford, nós queremos ser Universidade do Arizona, do estado do Arizona. Buscar o nosso caminho. E cada um de vocês não precisa ser, vocês não precisam ser Tech, vocês não precisam ser Arizona, vocês não precisam, vocês podem olhar os modelos, vocês podem adaptar os modelos, mas acima de tudo, precisam ser quem vocês são. Se vocês são uma instituição comunitária, precisa ser uma instituição comunitária, confessional, privada, com fins ou sem fins, mas com capacidade de realizar a transformação e de enxergar o meio ambiente, o meio do ensino, o ambiente do ensino superior. O grande problema que acontece no Brasil, e o SEMESP, né, é um privilégio que tenho também, porque no SEMESP nós estamos em 24 estados, mais de 400 instituições associadas, né, e fica claro, instituições que param de se repensar, instituições que ficam com o mesmo modelo, porque nós somos assim, porque nós somos assim, porque nós somos assim, né? Porque nascemos assim. Essas instituições estão com problemas, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Aparecida, e estou trabalhando em São Paulo agora, e a gente vê colégios tradicionais fechando, universidades também, né, com uma crise enorme. A minha primeira hipótese, não tem estudos, é que deixaram de se repensar. Tradição e nome não vai sustentar no século XXI. Podemos discutir isso. Porque eu sou a instituição A, B, C. Isso não vai te sustentar nesse ambiente competitivo, com poucos recursos, intenso de transformações, incertos, né? De transformação digital, que exige novas posturas, né? E isso não vai te sustentar. É uma hipótese. E podemos discutir essa hipótese de uma forma muito tranquila, e estou aberto. Então, o que fez a Arizona, né? Arizona, se vocês olharem esses itens, vocês podem falar assim, Fabio, qual a novidade? Vou cuidar do sucesso do estudante. Sucesso do estudante não é dar um curso de nivelamento, ou é criar uma área de estágio, de emprego. Olha, eu vou monitorar os empregos. Cuidar do sucesso do estudante é verificar se ele está aprendendo mesmo. É monitorar a vida dele. É monitorar se ele está a satisfação, é dialogar, né? É uma série de iniciativas. Hoje há livros e estudos sobre o sucesso do estudante, né? É uma instituição preocupada com a transformação social. Eu tive a oportunidade de ir a visitar a universidade, Arizona State University, e peguei um Uber para ir para a universidade, e aí o taxista, o cara do Uber, aqueles papos que a gente sempre tem, de onde você é e tal, né? Eu falei, tô indo conhecer mais a universidade, por isso que estamos indo lá, né? Eu quero conhecer o que é a universidade. Ele falou assim, tá vendo aquele prédio? Tá vendo aquilo ali? Tá vendo isso aqui? Isso tudo nós fizemos junto com a universidade. Como a universidade, ela ajudou a cidade, como ela se envolve com a cidade.
Então, a questão do cuidar da cidade, se envolver com a cidade, não é porque há uma norma no MEC que exige extensão. Não é porque é uma norma que exige curricularização da extensão. Ela é real. A curricularização, a extensão, ela precisa ser algo... Eu acredito nisso. Senão você vai cumprir tabela. Cumprir tabela, tudo bem, pode ser um desejo institucional. Pode ser um desejo, pode ser isso, né? Mas aí, pelo que eu vejo na experiência, voltando ao que eu aprendi, essa frase do Cláudio Murakami, eu nunca mais esqueço, olha as evidências, quem só cumpre tabela, a evidência desses todos os anos demonstra que não vai ser uma instituição tão impactante, tão relevante para a sociedade, para os empregadores e tudo mais. Então, esses itens aqui, eles são vivenciados pela Arizona State. Ela é interdisciplinar, ela não tem um desejo de ser interdisciplinar. Né? Eu dou professor de História da América. Então, aí tem um professor de História contemporâneo, professor de História do Brasil, caixinhas. Né? Lá não existe caixinhas de disciplinas. Né? Lá existem projetos, os professores dialogam, os professores constroem juntos. Então, ela é interdisciplinar. E não é o curso de administração, não é o curso de engenharia. São todos os cursos. Isso leva tempo. Tem que ter coragem. Eu ouvi de um professor de Stanford, vou falar da universidade, um professor de Stanford, um estudioso da educação superior, falou, o Michael Crow fez uma transformação incrível, mas ele teve coragem de comprar muita briga e muita gente saiu do Arizona State University. Esse é o processo. O processo é feito com dor. Né? Mas você tem um caminho, você tem um direcionamento. Né? O empreendedorismo não é uma disciplina no Arizona. Tem lá uma disciplina de empreendedorismo. E eu cuido, daí eu resolvo empreender, né? Tem uma disciplina. E a disciplina não dialoga com as demais do semestre. Falei, peraí, você não pode falar que tem uma cultura empreendedora se você tem uma disciplina de empreendedorismo que não dialoga com as outras disciplinas. E que não instiga a cultura, a atitude empreendedora, proativa dos alunos. Então, você tem uma disciplina de empreendedorismo, é legal. E fica no legal. E tem um valor ali, é lógico que tem um valor. Mas não gera um efeito de cultura empreendedora. Daí eu tenho dúvida se gera um efeito de cultura empreendedora. Né? E aí a minha outra paixão, né? Que é a Tec de Monterrey. A Tec de Monterrey talvez tenha muito mais mexicana e aí cultura, de estilo de vida, né? Ela tem muito, acho que de realidade muito mais próxima que a gente, né? América Latina, tá errado aqui o Latina, desculpa. Mas foi um desenho curricular incrível. 100% de todos os cursos é um ensino baseado em, que eles chamam em espanhol, retos. Ensino baseado em desafio. Você tem que desafiar os estudantes o tempo todo. Eles construíram conceitualmente como se desenha um desafio. Eles prepararam, né, inicialmente 3.500 professores. 3.500 professores para trabalhar. E eles têm que chegar a 7.000, eles têm que dobrar ainda. Eles estão implementando o projeto. Eles começaram em 2019, imagine curso de 5 anos, eles têm que preparar mais a metade dos professores. Então, é um processo desafiador. Né? Mas você preparar 3.500 professores como trabalha por desafio. O professor não tem opção. Você quer dar aula na Tec de Monterrey? Sim, quero. Né? Então, professor, aqui se ensina por desafio. Desafio para nós é isso, significa dessa forma e assim vamos. Desculpa, eu acho, se não concordo, eu concordo. Né? Não preciso pedir desculpa, eu concordo. Né? Eu faço minha profissão de fé, né? em acreditar no modelo de mudança sistêmica, né? E que leve a um direcionamento institucional. Então, e o desafio, todos são reais. O desafio, reais em que sentido? Todo desafio tem que responder a um problema real da sociedade. Se é patrimônio, se é de exclusão, discriminação,
se é de moradia, se é, sei lá o quê, né? de ambiental, energia, todos precisam estar ligados a problemas reais. Então, o aluno, ele trabalha com coisas que são reais, né? E eles partem, muitas vezes, de projetos para conceitos. Aqui nós partimos, muitas vezes, de conceitos para chegar no projeto, né? E às vezes, demoramos para chegar no projeto. Algo que eles não abrem mão, e eu acho isso bárbaro, a vivência do estudante. E é um desafio para nós, né? Como que você vai fazer vivência memorável do estudante no ensino virtual? Né? E esse é um problema. Então, eles estão agora, né, eles pensaram o TEC 21 para o presencial. Então, o aluno tem que vivenciar o campus com atividades sociais, com atividades esportivas, com desejo de ir em biblioteca. Gente, eu tenho fotos, eu devia ter preparado isso, em que você tem uma espécie de... pode ser, para alguns pode parecer exagero, de os estudantes fazem moradias dentro da biblioteca, uma espécie de moradias. Eles levam um colchonete para dentro da biblioteca e ficam lá, né, desenvolvendo os seus projetos, né? Esqueçam que são valiosíssimas, né? Eu estou fazendo um curso de políticas públicas em Coimbra. Imagina aquela biblioteca da Universidade de Coimbra, que é uma universidade de 1290, né? Mas se vocês forem à biblioteca de Monterrey, esqueçam, né, essa ideia de uma biblioteca com um monte de livros e silêncio. Né? É um outro conceito, né? É o local de estudo, sim, é o local de consulta de livros, sim, né? Tem muito livro digital, mas é um local de aprendizado, desenvolvimento de projetos. Existem diferentes espaços para isso. E não é aquela coisinha também para cumprir norma, não é aquela coisa que é importante, sala individual para o professor, sala em grupo para o aluno. Não, são espaços pensados para aprendizado, né? Está aí, uma universidade que você pega o ranking do Times, Higher Education, aparece. Se você pega o ranking do QS, aparece. Se você pega o ranking do Xangai, aparece. Todos os rankings que você olha, o Times agora publicou um ranking de impacto social, até que aparece. Eu escrevi um texto, né, a ideia do caleidoscópio, para onde você olha, dos diferentes ângulos, até que aparece como modelo de universidade. Mas é isso, eles estão focando no aprendizado do aluno. Tudo isso eles fazem para quê? Para o aprendizado do aluno. Se você pegar a Olin não deve ter 3 mil estudantes, ou 3 mil e poucos estudantes. É focado em engenharia. É isso, ó, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. O interdisciplinar. Né? Os modelos de sucesso, eles são muito similares. É interdisciplinar, é teoria e prática, é diálogo com o setor produtivo, é engajamento do estudante. Então, há parâmetros para nós. Há parâmetros. Podem falar assim, Fabio, você está falando de exemplos internacionais. Eu posso falar de exemplos nacionais também. Eu posso citar 4, 5, 6, 7, 10, 30 instituições do consórcio STEM que estão fazendo de uma forma mais recente e outras que não são do consórcio STEM. Eu vou citar a FIAP São Paulo. Leia um pouco procure estudar a FIAP São Paulo. Né? É incrível a preocupação deles em engajar o estudante, a preocupação deles em fazer projetos com o setor produtivo. Então, tem várias instituições que estão fazendo transformações interessantes. Né? Agora, para isso, é preciso de pessoas comprometidas a esse processo de transformação. Acho que se a sua liderança não acredita em inovação mais aprendizagem, eu também não acredito que vai fazer mudanças na sua instituição. Pode ficar no desejo. Né? Se você não estuda modelos, eu vou fazer inovação. A partir do quê? Qual é o conceito? Vou chegar aonde? Qual é a minha referência? Se você também não olha, né, quais são suas referências, quais são os seus conceitos, quais são os seus princípios, é lógico que a inovação pode surgir assim, né, de ideias. Eu estou tomando vinho e tenho uma ideia, coloco no guardanapo. Eu, como professor de história, formado em história, tenho um livro, A Ideia de Revolução no Brasil, José Guilherme Mota, que fala isso, né, a importância das tabernas no Brasil, né, no mundo colonial, no momento das inconfidências, do movimento de independência, das tabernas, que várias ideias surgiram nas tabernas. Pode ser isso, tomando vinho, mas de uma transformação institucional, ela precisa de conceitos, de planejamento. Né? Um dos erros meus como diretor do Unisal, quando nós começamos com o processo
de inovação foi não ter um projeto definido, isso para onde vamos chegar com metodologias ativas. Acertamos muito, mas também eu reconheço hoje que errei, né? O que não dá mais é para ficarmos assim, né? Nós falamos em grade curricular, o aluno preso na disciplina, né? Numa disciplina conceitual. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu fiz doutorado, eu acredito na teoria, né? Acredito na ciência, eu acredito na ciência. Tem gente que pensa que inovação é uma coisa, formação teórica é outra. Desculpa, você não conhece as boas referências se você está falando isso, né? Podemos conversar sobre isso também. Você fala assim, Arizona não trabalha com referências teóricas. Tá bom. Olha os rankings de impacto de pesquisa. Ano a ano, eles melhoram os rankings de impacto de pesquisa científica. Olha o que a Tec faz de pesquisa científica. Olha que as universidades brasileiras, as instituições brasileiras também fazem com pesquisas. Tem que ser bem organizado, tem que ser bem pensado, tem que ser bem estruturado. A inovação, a metodologia não pode ser feita pela metade. O aluno vai falar, peraí, você está me enrolando. Daí ele vai sentir que está enrolando mesmo, né? Então, essa questão da concepção curricular, né, dessa forma, ela é o comum, né? Mas, se vocês olharem o atual, quer dizer, também está errado aqui, né? Não é mais o atual, esse é o Tec de Monterrey, né? O atual é o atual porque eu estive lá em 2019 e antes, né? E ficou esse quadro. A última vez que eu estive na Tec de Monterrey foi em novembro, foi em setembro, acho que de 2019. Depois veio a pandemia e espero voltar lá no ano que vem, se Deus quiser, né? E olha a Tec, cada vez menos disciplinas, que está em amarelinho ali, Tec 21, e embora tenha o nome da disciplina, todas trabalham na mesma perspectiva. O que está em cor de abóbora são projetos, eles desenvolvem projetos desde o primeiro semestre, e olha o sexto e sétimo semestre, projetos. Muito bem pensados. Tem gente que pensa assim, vou dar um projeto para diminuir custo, né? Então, coloca o aluno lá e vou eliminar a disciplina. Desculpa. O senhor está fazendo, pode ter arrumado uma solução econômica, mas se não tiver orientação, não tiver acompanhamento, não tiver cuidado, não souber o que é esse projeto, tá bom, pode ser uma solução econômica, mas o senhor vai ter problema daqui a uns anos, eu acredito nisso. Você vai ter um problema daqui a uns anos de perda de satisfação do estudante, perda de engajamento e perda de captação, né? Porque o estudante vai falar, eu estou solto aqui, cara. Eu estou solto no projeto. É lógico, o estudante tem que ter autonomia, mas autonomia não significa ausência de acompanhamento. Não significa ausência de um projeto bem definido e orientado para ele acompanhar. Nós somos uma instituição de educação e acredito no professor. Que agora lá está acontecendo o evento do consórcio com os finlandeses, eles falam que o professor é um mentor, é um coach. Tudo bem, mas ele é o professor que é um coach, ele pode mudar um pouco as suas, né? Vai ali um pouco do perfil, né? E Monterrey, né? Falamos currículo flexível. Meu currículo é flexível. Então, quando tem uma hora vaga lá, que o aluno não tem aula, ele pode estudar em outro local. É um primeiro passo da flexibilidade, né? Não é fácil fazer isso que a Tec faz, não é nem um pouco fácil fazer isso que a Tec faz, né? De tornar mais flexível. E é isso, né? Para finalizando, acho que nós temos transformações que precisamos enfrentar. Precisamos enfrentar a questão de diversificar um pouco mais o nosso financiamento. Me encanta cada vez que eu converso com a ITEL, que é uma faculdade de tecnologia e engenharia. Em termos de tamanho, ela é pequena, mas ela tem mais pessoas trabalhando no setor, em atividades com o setor produtivo do que dentro da universidade. Elas arrecadam 45%, se não me engano, da arrecadação da Intel em projetos com o setor produtivo. É uma escola de engenharia, né? Minas Gerais. Aí eu me encanto, cada vez que eu converso com o Otto da Univates, aí do sul do país, né? E a capacidade de diversificar o financiamento e de buscar outras fontes de renda. Então, buscar outras fontes de renda não significa vou bater numa indústria, bater na porta, falar assim, vamos desenvolver um projeto, eu tenho um curso aqui, né? E você compra meu curso de extensão, você compra minha pós-graduação. Qual é o seu...
Quer dizer, primeiro, né, desenvolver um projeto significa que você tem algo a oferecer de bom e mais ainda, né, algo que o setor produtivo quer, né, que o setor produtivo quer. Eu acho que, às vezes, nós não sabemos dialogar com o setor produtivo, né? A perspectiva é outra, ou nós não estamos preparados para dialogar com o setor produtivo, né? E temos que avançar mais aí na questão da transformação digital, né? A transformação digital não é ter uma boa plataforma, né? Como pouco a pouco nós vamos utilizar os recursos da tecnologia, né, de uma forma sistêmica em nossa instituição e preparar as pessoas para utilizar os recursos tecnológicos, né? E uma transformação necessária também, nós falamos de, aqui nós formamos para o mercado, formamos para a empregabilidade, legal, temos que fazer isso. Mas uma educação, eu acredito muito, né? Só para o mercado, só para o mundo do trabalho, me preocupa a falta de uma formação humana, cidadã, uma formação ética, né? Uma formação de pessoas engajadas com questões sociais. Se nós não tivermos, e às vezes eu olho assim, que confusão que o Brasil está se metendo de intolerâncias, que confusão que o Brasil está se metendo de discriminação, de pessoas que não têm empatia um com o outro. E uma das hipóteses, nós estamos falhando na educação. As pessoas deixaram de ter empatia, as pessoas passaram a ser mais, discriminar mais, as pessoas deixaram de valorizar a diversidade. Nós estamos, pode ser questão de várias questões, mas também que aluno é esse, né, que está saindo da nossa instituição como perfil de pessoa. Nós também temos que cuidar da formação das pessoas. E por final, e agora, José, né, uma pergunta: precisamos de coragem, precisamos de ter um projeto, precisamos de empoderar as pessoas, e pessoas muito importantes, muito envolvidas, engajadas junto com a gente, né? As instituições que estão conseguindo se transformar são aquelas que têm pessoas muito, muito engajadas e envolvidas, né? E é isso. Adoro muito das minhas afirmações. Eu sei que pode ter um sentido de provocação, mas é para provocar mesmo, né? É para provocar o debate, né? Caso queira entrar em contato, escrever, está aí meu e-mail, né? Eu sou diretor de inovação e redes de cooperação do Semesp, adoro essa ideia da cooperação, né? Acredito muito e estou envolvido hoje em 3 grandes projetos de cooperação. Um é o próprio consórcio STEM, né? Que são 64. O Semesp tem um projeto de cooperação, de redes de cooperação. Hoje são 72 instituições envolvidas em 13 redes de cooperação, que é trocar informações, diminuir custos, instigar um outro, fazer mudanças estratégicas que levem a bons resultados na instituição. E um projeto que nasceu do Santander Universidades, que chama MetaRede. É uma rede de TI. Quem quiser entrar na MetaRede é free, não tem custo, é a vontade de discutir tecnologias da informação, é a vontade de fazer transformação digital, escrevam, e nós inserimos a instituição no projeto de MetaRede. Hoje são 106 instituições brasileiras. Então, é muito legal, né? Estar envolvido com projetos de cooperação e projetos sempre de instituições que querem inovar. Então, é isso. Falei um pouco mais do que estava previsto, né? Eu queria falar uns 45 minutos, acho que falei um pouco mais, e ansioso pelo diálogo. Muito bacana, Fábio. Em nome de todo o Cinep e da nossa diretoria, eu queria te agradecer, né? Muito obrigada pela tua participação e parabéns pela essa trajetória incrível. Aí as tuas contribuições no ensino superior, né? A gente fica muito inspirado, assim, né? Sobretudo nesse momento, acho que a gente está passando de grandes desafios e uma mudança acelerada aí para o nosso ensino superior, né? Que a gente já vinha conversando há algum tempo, aí com a pandemia isso tudo acelerou e nos desafiou ainda mais. Eu fiquei te ouvindo, assim, e pensando, né, o que há de comum entre essas instituições inovadoras vou arriscar. E eu acho que é esse foco, né, no aprendizado do aluno, né? Tudo que eles fazem é para o aluno. Não tem nada que... Não, é para o aluno e muito legal que observando as individualidades e as potencialidades, né? E aí
é aquela educação, né, que faz sentido. Isso é muito legal, né? A gente sabe disso. E É isso aí. Eles fazem. Por que eu faço a Tec 21? Ou por que eu penso numa transformação da nova universidade americana? É tudo para o aluno. No final do dia, eles estão olhando como melhorar. Eles chamam, tem nomes diferentes para a mesma coisa. No final do dia, é melhorar o aprendizado, engajamento, envolvimento do aluno. sem dúvida, e esse pode ser o nosso foco, né? Vamos dizer, a nossa luz, a nossa inspiração para que a gente possa promover essa mudança institucional, essa mudança de cultura institucional, né? Como você dissesse, não dá para fazer diferente, tem que vir realmente uma mudança sistêmica. Muito obrigada. Então, assim, coragem, né? Você falou, paciência, persistência, para construir um modelo educacional que faça sentido como experiência para o aluno, né? E aprendizagem, enfim. Bom, vamos agora passar então para o nosso momento bate-papo. Eu gostaria de chamar aqui a nossa tela o professor Rafael Corman, que irá conduzir aqui conosco o momento bate-papo. Rafael, muito obrigada pela sua participação, bem-vindo ao Cinep. Muito bom também te ter aqui. Deixa eu contar um pouquinho sobre o Rafael. Rafael é doutorando pela universidade aqui, nossa PUC-RS, né, doutorando em educação, também com doutorado sanduíche na Harvard Graduate School of Education, né, uma das instituições aí que é considerada a melhor do mundo nessa área. É o primeiro educador certificado pela América Latina do projeto DataWise, que auxilia educadores em mais de 150 países, né, a trabalharem com evidências para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. Muito legal. Rafa também atua como... Rafa, perdão, porque nós nos conhecemos, temos uma certa intimidade aqui no trabalho, mas o Rafael, ele atua também como coordenador, administrador pedagógico do Colégio Israelita do Ensino Médio e também aqui na nossa instituição, na Faculdade Facto, como engenheiro de aprendizagem, né, há mais de 5 anos, né? Então, ele nos auxilia aqui para implementar a aprendizagem PBL, traduzindo aprendizagem baseada em problemas, e o TBL, aprendizagem baseada em equipes, aqui, ambos de maneira curricular. Então, seja muito bem-vindo, Rafael, e a palavra é sua. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês esse momento instigante, provocador, como falou o Fábio. É para isso que a gente está aqui, né? Para se desacomodar. Só assim que a gente consegue vencer o frio, né? Porque eu já botei um monte de casacos aqui e não adianta nada. Então, o bom é a gente poder provocar um pouco a discussão para ver se a gente aquece, né, Fábio? Então, imaginando o frio que está aí no sul, né? Aqui em São Paulo está frio, né? Em sul deve estar muito frio. Eu tô curioso para saber depois se tem gente aí eu vi que acho que 3 de maio, mas de outros lugares aí, se tiver alguma forma da gente poder saber de onde as pessoas são para a gente ter uma noção, né, de onde o pessoal está vindo. Tenho muitas coisas para te perguntar, Fábio, muitas mesmo. A gente já conversou um pouquinho antes e essa conversa ela pode ir para muitos lados, né? Mas sendo bem objetivo, assim, eu já eu estudei o processo de mudança sistêmica no meu mestrado, na engenharia da URGS, né? Esse foi o meu tema de mestrado. E por gostar de educação, por querer fazer a diferença, eu acabei indo por conta própria, em 2013, indo para alguns lugares onde eu vi que a engenharia estava se modificando. Um deles foi Olin, né? Então eu conheci, falei com os alunos, né? Eu fui para Harvard também, para o MIT, estava vendo o que estava acontecendo lá. E fiquei muito mobilizado. E quando eu trouxe essas ideias para a engenharia da URGS, para a gente fazer coisas diferentes, nossa, eu não consigo lembrar quanto eu fiquei tonto de tanta portada que eu levei na cara, né? Porque, né, quem tu pensa que é para falar sobre essas coisas, né? Onde é que tu tirou isso? Aqui as coisas funcionam de um jeito diferente, né? Então acabou até meu mestrado acabou sendo sobre as relações de poder que existem dentro dos ambientes acadêmicos e como essas mudanças elas acabam às vezes
tendo muita resistência para acontecer, né? E aí tem um estudo muito legal que foi feito pela Royal Academy of Engineering da Inglaterra, que pegou 6 lugares no mundo onde escolas de engenharia estavam fazendo as mudanças, né? Então tinha 2 nos Estados Unidos, 2 na Austrália e 2 na Inglaterra, contando, né, como as mudanças elas conseguiam se sustentar ao longo do tempo. Isso lá 2012, 2013, né? Então curioso também agora para ver como elas continuam, mas é elas tinham essas características que tu apresentou, né? Como é que se sai da inércia? Né? Como é que se sai da inércia? Tem um monte de gente aqui, né, com a gente. Tá, e agora? Eu quero fazer, né? O que se faz? Como é que se começa? Às vezes a gente não sabe nem qual é o próximo passo, mas eu não sei nem pensar sobre essas coisas que tu apresentou, todas as características, né? É que nem a analogia de que eu preciso ler um livro de 1000 páginas. Se tu pensa que tu tem que ler um livro de 1000 páginas, tu não vai ler nunca. Agora, se tu conseguir dividir ele em ler 10 páginas por dia, isso é factível, né? É por aí? Muito boa a pergunta, né? Em falar em ler livros. Eu li um livro organizado pelo Cláudio Moura Castro, Tigres, Gazelas e Dinossauros, se não me engano. E tem um capítulo que fala do estilo do professor, do dinossauro. Cansadão, assim, no sentido, cansadão não era cansadão, tá tudo bem, tô acomodado, eu não preciso fazer mais nada, tem que ser do meu jeito, reativo. E, sinceramente, Rafa, eu me senti um dinossauro quando eu li. Né? Fazia um tempo com o mesmo estilo de aula, fazia um tempo não sem experimentar. Né? Isso me incomodou muito. Né? Então, como sair da inércia? Acho que quem está incomodado, né? É quem se sente incomodado, quem se sente provocado, né? Quem tem ideias para fazer algo, experimente, tenha coragem, né? Tem gente que não sai da inércia porque às vezes teme o julgamento, teme o erro, né? E eu acho que nós temos que se colocar nessa posição de experimentar, errar, rever e corrigir e seguir, né? Eu me lembro de uma professora, quando era diretora, ela experimentou uma metodologia. A avaliação dela de 5 era 4.8, 4.9, quando ela batia ali no máximo. Ela caiu para 3.2, 3.3, né? Foi uma queda brusca. Eu me lembro que ela bateu na porta da minha sala para a gente conversar, ela estava chorando com a avaliação institucional na mão, né? Eu falei, é isso, né? É isso no sentido assim, você experimentou, parabéns pela sua coragem, né? Não desista e continue fazendo dessa forma, né? Continue buscando aperfeiçoamento, né? E ela buscou aperfeiçoamento e a avaliação dela voltou e ela passou a ser uma referência, era um curso de engenharia, para aquele curso de engenharia mecânica. Ela passou a ser uma referência no curso de engenharia e provocar outros professores, provocou mudanças de outros professores. É óbvio que pode ter um diretor, um coordenador mais reativo, né, a processos de mudanças. Então, dialogue, converse, fale que vai experimentar, né? Eu me lembro, você falou da sua situação, né, na URGS, que coisa, né, de fechar as portas. Eu me lembro, eu não sei pronunciar, é Peter Dormorski, assim, é um professor de engenharia. Oi? Tá com seu tá com o microfone fechado. Eu fechei meu microfone e depois eu não tinha autorização para abrir de novo. Tá? É o Peter Durmaz. Durmaz, obrigado. Eu me lembro ele contando a história dele, quando ele começou a fazer experimentos de experiências de metodologias ativas em MIT. Do Teve Thiel. manifestação. Oi? O Thiel. Isso, Class. Thiel. Eu fui lá também. Você foi lá, né? Olha que... não é, ele teve... alunos reagiram, pediram a saída dele para o diretor. Né? E hoje,
ele não consegue dar conta da quantidade de alunos que querem fazer a disciplina aula dele, né? né? Então, houve uma reação dos estudantes, né? Ele teve coragem, melhorou, aperfeiçoou a sua metodologia, e nós que conhecemos o Tio, né? É uma coisa incrível a maneira como ele pensa a aula. É física, né, Rafael? É Que ele física, é dá física. aula. Uhum. Como ele pensa a aula de física 1 ou física 2. Quer dizer, é uma coisa incrível como dar essa aula. Então, é ter coragem, é dialogar, é experimentar. E do ponto de vista do líder, né, é coragem mesmo. Coragem. Exatamente, exatamente. Eu ia pegar uma continuação aí do que tu estava falando, porque agora, apesar de ter feito esse trabalho no ensino superior ali, e trabalhar na Factum também implementando essas metodologias e a cultura, né, de inovação, o meu trabalho maior aqui hoje é como coordenador do ensino médio, uma escola né, privada aqui de Porto Alegre, que é o Colégio Israelita, uma escola que vai fazer 100 anos no ano que vem. Né? Então, ela é extremamente tradicional, podia dizer que era um dinossauro, mas que tem uma veia inovadora muito grande, né? E agora, com as portas da lei do novo ensino médio, né, para o ano que vem, tendo que ser implementada, a gente já está há 3 anos fazendo grupos de estudos com os professores para implementar a base, lendo, né, e implementando tudo isso. E todas essas mudanças requerem alguns elementos, assim, que daí depois tu vai me confirmar se isso é verdade, né? A gente precisa de lideranças que realmente acreditem e que tenham essa visão, né? Não do que vai acontecer amanhã, mas do que vai acontecer daqui a 15, 30 anos, né? De enxergar o que está acontecendo no mundo. Não dá para ficar alheio ao que está acontecendo no mundo, né? Não é mais e nunca mais vai ser, talvez isso doa para alguém, mas nunca mais vai ser do jeito que era. Não dá para voltar ao que era, não tem mais volta, né? E não porque é moda, né? Não é uma modinha. Esse negocinho das metodologias diferentes. Não, cara, algumas coisas muito importantes aconteceram. Tipo assim, a internet, ela existe. Então, qualquer coisa que se fale hoje, na minha época, eu tinha que consultar, eu tinha que descer para a biblioteca para abrir a Barça, rezando para que aquela das letras G até a J ninguém tivesse pego, né? Senão eu não ia poder consultar alguma coisa sobre a grama, né? Porque aquele livro já tinha saído da biblioteca, né? Hoje eu pego o celular, vejo lá, já respondo para o professor, crio uma coisa em cima, mudou, tem que considerar isso, né? E outro que hoje os avanços, né, em relação à neurociência também estão muito mais adiantados. A gente sabe coisas que já se dizia há muito tempo, com a taxonomia de Bloom, que o aluno não consegue ficar mais de 10 minutos, 15 minutos prestando atenção em alguém falando, ele desvia o foco, ele precisa, a gente precisa levar em consideração esses estudos aí, né? Então, não é modinha. Mas para implementar isso, a gente precisa construir relações de poder dentro da instituição para que a gente consiga não só trazer a mudança, mas sustentar a mudança. Porque, no caso, talvez se essa professora que você citou aí, né, tivesse isolada e não tivesse apoio para continuar fazendo a mudança dela, ela ia se fechar. Isso ia servir de exemplo para outros que mudar é ruim e ninguém ia mais tentar inovar e nada ia acontecer. Então, a liderança precisa não só apoiar, né, mas ela precisa incentivar e fazer com que ter apoiadores dentro do seu grupo, né, de inovação para que a mudança não seja vencida pelos resistentes. Faz sentido isso? Total, concordo plenamente com você, né? Em processos de mudança, a liderança tem que estar muito junto, né? Tem que participar, né? Estar presente, buscar a sintonia das falas, né? Dessa energia que leva a mudança, né?
dá apoio, né, para eventuais erros, né? Porque, Rafael, acho que é difícil, a gente não conhece, pelo menos não conheço projetos de mudanças institucionais que não tenham falhas, né? Que não gerem problemas. Nós não estamos no mundo perfeito, né? Então, e ter coragem. Esses dias uma reitora, conversando com uma reitora, ela falou assim, Fábio, as nossas... o meu financeiro é uma instituição familiar, está me apertando muito com esses processos de inovação e nós caímos, não é que caiu a nota de 4 para 3 no IGC, caiu contínuo lá, né? Falou, tá vendo? Fazer inovação está custando e cai o contínuo. Então você tem que ter muita paciência para explicar, né? Que cair 0,0, né? E que exige investimento também, né? Existe revisão de prioridades, né? Mas o líder tem que apoiar, o líder tem que acreditar, e concordo plenamente com o que você falou. Maravilha, cara. A gente pode ficar monopolizando aqui, né, pessoal, a conversa, eu e o Fábio aqui, cara, só faltava aquela bebidinha esperta, né, que pode ser quente ou fria, dependendo do gosto, né, mas se vocês tiverem perguntas, pessoal, coloquem aqui, né, não tenham medo, vergonha, enfim, tragam alguma coisa algum elemento que vocês acham que é importante para a discussão. Enquanto isso, a gente vai trazendo aqui mais elementos, né? Tem uma frase que me marcou muito, né? Lendo essas questões sobre livros sobre mudança, que as pessoas elas não temem as mudanças, elas temem as perdas. Por quê? Porque mudar não é ruim. Se isso for uma coisa que mude para melhor, né? Se eu aumentar o salário, mudou, né? Então mudou para melhor, então eu me beneficiei disso. Mas o que acontece, né? Esses processos de mudança, em caso lá no MIT, né? Eu fui conversar com o setor pedagógico deles lá para entender como é que da engenharia, né? Como é que essas mudanças estavam acontecendo. Tava super incipiente ainda, o TIL estava recém sendo formado. E aí, como é que vocês fazem aqui, né? Que é um bom professor para vocês? Eu perguntei lá para ele. Eu não acreditei no que aconteceu depois. A mulher que foi conversar comigo pegou, dizia, eu não posso falar contigo aqui no corredor, vamos para uma sala. Tá? Então, louco. Né? Eu achei, beleza, privacidade e tal, né? Então, que assim, o que a gente está fazendo aqui ainda é muito difícil de implementar. Mas vocês valorizam o professor, assim, o que é para vocês? Vamos ser direto aqui, né? Para vocês, um professor bom é aquele professor que dá aquela aula lá no palco e que todo mundo valoriza e que publica muito. Esse é o professor que vocês valorizam. É o professor que ele não tem muitas publicações, mas ele ensina muito. Os alunos reconhecem ele como um cara que ajuda os alunos e tal. Não, para nós o professor bom é o que publica, né? Aí eu fiquei chocado. Eu estou no MIT, eu estou escutando isso. Quer dizer, olha a concepção diferente, né? Para esse professor do TIL se destacar, olha quantas barreiras ele teve que vencer lá para poder se destacar como talvez um professor que não publicasse tanto, mas aquele que conseguisse criar uma metodologia diferente e fazer isso. O quanto isso não está escondido, camuflado dentro das instituições de ensino hoje, e essas coisas, essas barreiras, elas não deixam a inovação surgir. Tu conhece casos assim semelhantes, que tu já passou por tantos lugares e conhece tantas pessoas assim? Quais são as barreiras assim que tu mais viu nas instituições de ensino e que impedem dessas mudanças acontecerem? Primeiro que você tem razão, né? Você vai pegar um perfil de instituições em que, bom, nós somos uma instituição de pesquisa, né? Ou com foco maior em pesquisa. Mas a pessoa,
o professor que está em sala de aula, ele está com alunos, né? E o aluno está fazendo um curso de graduação, está num processo de formação. E então você pode ser um pesquisador, não há problema. Você pode ter uma carga horária maior em pesquisa, né? Mas você também é um docente, você é um professor, né? E ser professor tem implica um monte de coisas. Então, eu acho que é um modelo aí de constituição de universidade, de ideia de universidade, né? Em que a pessoa que entra como professor da universidade se enxerga como um pesquisador. E isso, para mim, né, nós precisamos de ajuste nessa visão, né? Quando se pega, é lógico, não são todos os países, né? Mas em função das visitas técnicas que a gente tem do Semesp, né, com Bárbara, nós somos Finlândia e Dinamarca, pode ser outros mundos, com outras realidades, né? Mas não, essa questão do professor que está numa grande universidade e faz pesquisa e não se preocupa com o aluno, não é perceptível lá, né? Eu já li uns 4 cases de Aalborg na Dinamarca, e é incrível como há um engajamento com o aprendizado do estudante. Então, há um modelo de universidade, de um conceito que foi construído, e que o professor que está lá dentro da universidade, ele é acima de tudo um pesquisador. Não é. Isso não é comum em todo mundo. Ele também é um docente. Isso não é coisa generalizada dentro de universidades que pensam dessa forma, né? Há professores muito engajados, né? Então é uma cultura que precisa ser vencida. E acredito e aí esse tipo de universidade não se preocupa com evasão. O problema é o aluno, né? Como ele não se preocupa com o aprendizado, se o aluno aprende ou não, eu acho que a sociedade está cobrando mais. A sociedade está olhando indicadores. A sociedade está olhando o custo do ensino superior, né? E está cobrando, né? Eu gosto, né, quando as universidades começam a prestar contas dos seus resultados, né? Não só pesquisa, mas também do resultado da graduação, de engajamento, e é interessante. Ontem eu tive uma reunião com o reitor da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, em função do consórcio STEM. Ele é da área de direito, e fiquei muito feliz, mas muito feliz da percepção dele de que a UERJ tem que cuidar, tem que valorizar a graduação, tem que fortalecer núcleos de formação de professores. Então, Rafael, eu acho que pouco a pouco as instituições elas estão criando essa consciência, né, do papel do professor, né, e espero que essa fala de MIT, né, dessa pessoa de MIT, ela caia cada vez mais em desuso, seja coisas que possamos superar. É verdade, concordo muito contigo. É muito difícil, né? Acho que quando a gente está aqui conversando nessa posição que a gente está, né, trazendo cases e coisas que acontecem, né, às vezes pode soar como para as pessoas, por que vocês não fazem, né? Vai lá, é só fazer. E a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que a instituição ela tem seu dia a dia, a rotina, né? Muitas vezes essa vontade de fazer alguma coisa diferente, ela é engolida pela rotina, pela apagar incêndio e ter que resolver problemas e quando é que a gente vai ter tempo para isso, né? Como é que a gente vai se reunir para organizar essas coisas se estão surgindo vários problemas e a gente não consegue nem parar para pensar, né? Acho que uma das coisas é justamente isso, né? A gente precisa criar tempos na agenda, principalmente líderes, né? Para
para ter um momento de respiro, né? Não fazer outra coisa que não seja, ok, vamos ter essa visão de cima e vamos ver o que está acontecendo. Será que a gente está conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria, né? Que na Factum, né, onde há 5 anos a gente começou a pensar essas mudanças, né, de metodologias, foi muito difícil no início, muito difícil, né? Uma resistência muito grande dos alunos que não tinham essa cultura de serem aprendizes protagonistas, né? Muitos alunos trabalham o dia inteiro, querem chegar lá de noite, tá? A metodologia preferida deles é o ensina-me se for capaz, né? Tu senta e espera o professor dar tudo que ele sabe, né? E tu tá lá e só pelo fato de estar sentado vai garantir que ele recebeu alguma coisa, e depois ele vai embora e o ciclo vai, e aí ele passou por aquele ritual de 4 anos em que ele ficou fazendo isso, e depois ele vai embora esperando que o mercado esteja de braços abertos para absorver, né, como se fosse uma pia, que fosse absorver as pessoas assim no ralo, né? É uma imagem muito triste, né? Então, começar a provocar isso é muito difícil, e provavelmente a resposta que vai vir é uma resposta negativa, né? Dos professores, dos alunos. O que não dá para fazer é aceitar o não como resposta. E por isso que a gente trouxe o mote desse encontro como o propósito, né? Qual o propósito, né, nisso tudo, né, da instituição, né? Eu acho que um dos casos mais emblemáticos para mim de propósito foi ter podido assistir a palestra lá de Monterrey. Para mim, é o caso mais emblemático, é o jeito mais... Por isso que te brilha o olho também, né, Fábio, quando tu fala deles, porque Sim. Eles conseguem fazer isso de uma maneira impressionante, assim, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre eles, assim, como é que essa questão do propósito pulsa tanto para eles, né? E como é que isso funciona. Primeiro, a Bárbara comentou, né? Algo que preocupa muito Monterrey, universidades que têm o mesmo estilo, né? É o aluno se engajar, ele se encantar com a instituição, ele entender o porquê daquela mudança curricular. Então, o estudante, ele também participa, ele também é convidado a participar das mudanças. A Monterrey faz pilotos antes de Monterrey implementar em todos os cursos, 100% dos cursos, o que eles chamam de TEC 21, eles testaram em um ou outro curso, né, se o modelo estava certo. Eles fizeram grupos focais de discussão sobre o modelo. Então, isso ajuda muito na compreensão do aluno por quê, né? Por que eu estou fazendo essa mudança? Por que eu estou aplicando essa metodologia? Né? Se ele é um participante do processo, né? A mudança agora que a Unicesumar começou a fazer, a Unicesumar fez uma pesquisa com pais de estudantes, fez uma pesquisa com egresso, fez uma pesquisa com estudantes e com empregadores. Quer dizer, e é interessante isso, né? Foi assim que a TEC começou a pensar o TEC 21, ouvindo pais, ex-alunos, pessoas da sociedade, não só empregador, organizações públicas e privadas, né? Que tipo de instituição vocês esperam que sejamos, né? E isso é importante, porque daí a mudança que resultou na TEC 21, ela não nasceu do reitor Davi Garça e da sua equipe, né? Ela nasceu de um processo coletivo, discutido, pensado. Eu acredito, isso é o melhor dos mundos, né? Quando você dialoga e constrói coletivamente, e aí a mudança ela passa a fazer sentido para as pessoas. Ela passa a fazer sentido para as pessoas. O aluno, eu desconheço
evidências de aqui o aluno não resistiu, aqui o professor não resistiu. Sempre todas as instituições passaram por esses processos, né? Caminhos possíveis para contornar isso é mostrar muito para o professor antes o que é, o porquê. Quando nós falamos, Rafael, você sabe disso, em soft skills, você acha que hoje as boas empresas vão contratar pessoas que não têm capacidade de comunicação? Você acha que as boas empresas vão contratar pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Será que as boas empresas vão contratar alguém que não sabe fazer de uma discussão em grupo? Né? Uma pessoa que não consegue escrever algumas ideias? São coisas aparentemente simples, mas complexas, em que as metodologias elas estão instigando o aluno a trabalhar em grupo, elas estão instigando o aluno a se comunicar, a se posicionar. E se nós não dialogarmos, aluno, olha, o mundo mudou e a gente precisa também, nós precisamos adaptar, repensar o nosso modelo de ensino. Senão você vai ter um diploma. Esse é um grande problema, Rafael, né? Nós temos uma legião de pessoas com diploma ou trabalhando em empregos com uma renda que não é compatível com a sua área de formação, que não exige uma formação superior, de curso superior, né? Porque também corremos o risco de formar pessoas que não têm as competências, né, solicitadas hoje. Eu moro perto do litoral norte de São Paulo, né? Eu moro em Aparecida, está aqui próximo à Serra do Mar. Em uma hora e pouquinho, chego a Caraguatatuba. Estava vendo uma reportagem do CIE, né, de estágios. O CIE estava acho que era do CIE, não, o CIE, o Sebrae, não sei, com vagas, mas não conseguia preencher as vagas porque nenhuma das pessoas, inclusive com diploma do ensino superior, tinha as competências pedidas pelos empregadores. E nós estamos num momento de desemprego cada vez crescente. Então, olha o que está acontecendo. O cara tem ensino superior, mas ele não tem ali os requisitos. Então, o modelo de ensino superior, o modelo das nossas instituições está falhando. Acho que tem problema. Né? E é interessante quando você vê pesquisa. Não, o reitor, o diretor, não. Nossa universidade, nossa instituição está sintonizada com o mercado. Então, vamos dialogar com o mercado, mostra indicadores, né, se está sintonizado mesmo. Para mim, essa situação que eu vi numa reportagem de TV, falei, está tendo problema no ensino superior. Né? Está tendo problema. Ou essas pessoas estão procurando emprego também no lugar errado, funções erradas. Mas vai ser uma turma, um monte de gente com diploma, mas sem o emprego. E aí o que pode acontecer? Aí vem essas certificadoras, né, rápidas, que dão certificado, que vão lá e pegam o Fábio, dar um curso de 6 meses para o Fábio, vão preparar o Fábio para aquele emprego. E o Fábio vai ficar contente com aquele emprego, que eu me passei por 6 meses. Eu não vou gastar R$2.000, R$1.000, R$700 por mês, durante 3 anos, para me formar no ensino superior, sendo que eu posso gastar menos num curso e que vai me dar aquilo. Então, nós precisamos fazer também certificações intermediárias, nós precisamos sintonizar que perfil estão buscando, que perfil de profissional estão buscando. Senão, vamos perder espaço. A nossa instituição, aquela coisa, vai deixar de ser relevante para o cara. Não, perfeito, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no nosso chat, né? Maravilha, né? Apareceu. Grato. Grande Gilberto colocou para a gente aqui uma pergunta que tem tudo a ver com o que tu está falando agora, né, Fábio? Eu vou ler a pergunta que é: quais os primeiros passos para provocar a aproximação das empresas que pretendemos nos engajar para formar parcerias que gerem aprendizado? Baita pergunta. Olha, qual é o nome? Gerson? Gilberto, desculpa, Gilberto. Gilberto, chame as empresas, as instituições para o diálogo. Eu posso estar errado, é uma hipótese. Hipótese porque as poucas experiências que eu tive de sentar para chamar para dialogar as empresas,
as pessoas têm vontade, né? Não tem muito tempo, né? O tempo é uma coisa difícil para as empresas, para as pessoas que tomam decisão, mas se fizer um café da manhã estruturado e chamar para conversar e perguntar para eles, né, o que esperam, né? Ou ir lá visitá-los, mesmo que seja uma conversa individual, né? Converse com a associação comercial, com o Sebrae, converse com a Federação da Indústria do seu estado, com representantes, busque um ou dois, bata na porta e vai lá conversar, não para levar uma coisa pronta, mas que perfil você espera? O que você quer? Eu participei de um debate da Anshan Brasil, né? Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Brasil, não é isso? Eu não conhecia muito o que era Anshan. Eu trabalhei 2 anos lá. Ah, é? Olha que legal. Cara, é impressionante as coincidências. Vamos lá. E aí, eu fui participar de uma mesa de debate, eu era do ensino superior representando. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Então, porque a Anshan fez uma pesquisa, a Anshan de Campinas, fez uma da região de Campinas, São Paulo, fez uma pesquisa. O que pensavam os empresários e o que pensavam os reitores? Eram dois mundos diferentes em relação à expectativa do empresário em relação ao ensino superior e a expectativa e o que pensa o diretor sobre o mundo empresarial. Eram 2 mundos. Não batiam essas porras. Assim, o cara do ensino superior achando que estava resolvendo os problemas e o empresário falando, meu Deus, né, nós estamos com muita dificuldade. Então, Gilberto, é dialogar, é buscar o diálogo, é convidar para uma conversa. Se aparecerem 3, conversem, tomem um café. Se não, faça o contrário, vá atrás, né? Busque. Um exemplo que quando no Unisal foi, olha, as mudanças que fizemos em Lorena, eu tenho a convicção de que elas se iniciaram. Eu participei dessa experiência no Unisal no momento que nós montamos um conselho consultivo, né? O reitor o Unisal tem 4 cidades: Campinas, Americana, São Paulo e Lorena, Vale do Paraíba. O reitor falava, o que vocês vão criar aí? Eu falei, reitor, é um conselho consultivo, eles não vão mandar, não vão determinar, não vão fazer nada, é consultar. E aí, graças a Deus, tinha Yakuti, que ali em Lorena, em Guaratinguetá, a BASF, chamamos gente de grande... e também chamamos gente de escola pública, chamamos promotor, gente de várias áreas, para conselho consultivo. E começamos a ouvir ideias. Até que teve um diretor de planta, acho que esqueci o nome da empresa, era uma empresa americana que faz tubos. Ele falou assim, Fabio, vim aqui para tomar café, eu não vou ter tempo não, era reunião bimestrais, né? A gente tem que dar opinião com base em dados. Ou vocês começam a mostrar dados, aí começamos a mostrar dados, assim, alguns dados financeiros da instituição, de planejamento estratégico, que os caras queriam levar a sério. Gente, nós criamos coisas na instituição, na área de engenharia, que nós não tínhamos, que nós não pensávamos, e que isso deu um gás na unidade. Nós mostramos para o reitor que, olha as mudanças que fizemos, como aumentou a captação. Foi ouvir o diretor, Apolo Tubos, foi o diretor da Apolo Tubos, foi ouvir o diretor da BASF, foi ouvir o diretor da Yakuti, foi ouvir um promotor. O promotor, nós somos uma instituição salesiana, e ouvir o promotor falar assim, olha, vocês falam tanto da formação integral, ética, mas alguns estagiários que receberam lá têm algumas falhas em formação humana. Isso é uma flechada no teu coração como diretor de uma instituição confessional que tem isso como valor. Falei, né, a gente tem que mudar isso. Não dá. Né? Então é isso. Muito bom, cara, muito bom. Eu ia falar na mesma linha, né? Só para complementar, depois tem a outra pergunta do Gilberto e a gente vai ter que encerrar, infelizmente, o evento, né? É que às vezes essa questão, né, de aproximação das empresas, né, e poder falar, ela pode cair num pensamento, digamos assim, que seja utilitarista, né? A gente vai então quer dizer que a gente vai ficar formando os nossos alunos para ficar servindo aos interesses da empresa, né? Então, assim, não é isso, né? Que eles vão trabalhar em algum lugar depois, né? E as pessoas estão precisando de gente com perfil, né? Com algum tipo de perfil.
não existem muitos caminhos, né? Ou as pessoas elas vão entrar dentro de empresas, em organizações e vão trabalhar. E nem todas as organizações elas têm gestões modernas, né? E tal também não identificam tão fácil esses perfis inovadores, né? Não é uma Google, não é uma empresa lá que tem escorregador, não. Às vezes são empresas que também têm uma gestão engessada e que com a expertise das instituições vão conseguir pensar em soluções de problemas que vão beneficiar os dois, porque a expertise, a empresa vai se beneficiar das ideias trazidas pelos alunos, né? E a instituição vai se beneficiar também dos problemas que as empresas vão trazer para que sejam resolvidos, porque, no fim das contas, a gente quer servir um propósito, ajudar as pessoas, resolver os problemas do mundo, né? Então, é isso, não é uma visão utilitarista, mas é uma visão colaborativa, né? Para que possa trabalhar, né? Tem que ser mais colaborativo. Concordo plenamente. Concordo plenamente com você, né? Não é uma visão utilitarista, não pode ter, né? E você não pode abdicar dos seus valores, né? Eu li um livro que era assim, da DePaul University, que é católica confessional norte-americana. Não tenha vergonha de ser o que você é. Se você é confessional, não tenha vergonha de ser confessional. Se você é comunitária, não tenha vergonha de ser comunitária. Seja o que você é. Mas aí eu lembro, como eu sou formado numa instituição salesiana, né, Dom Bosco, com os jovens e com o tempo. O perfil do jovem muda, a cabeça dele muda. Se não adaptássemos a pedagogia de Dom Bosco para os tempos, os jovens não iam mais pensar não iam mais aderir aos projetos sociais salesianos. As comunitárias, que são comunitárias, com os valores comunitários, mas com o seu tempo, com saber se adaptar. As confessionais, a mesma coisa. Eu me lembro de uma instituição, eu sou muito assim com ideias que eu acredito, eu vou defendendo, né? E uma instituição, um colégio confessional que perdeu muito alunos. Porque o padre falava em tradição, falava em tradição, meu padre não tem problema com a tradição, mas se o senhor continuar com a mesma dinâmica, o colégio do lado aqui, né, que fala também em vestibular, que fala também em Enem, vai engolir, e engoliu, né? Engoliu. Então, são discursos que você tem que eu não sei, repensando, se adaptando, olhando o mundo, olhando o seu entorno. Isso mesmo, isso mesmo. E tem a última pergunta tem a ver com isso, mas que beleza, né? A gente está fluido aqui. O Gilberto também perguntando sobre a questão do descompasso cultural e tecnológico, né? Inclusive de linguagem que existe entre professores e acadêmicos. Como conciliar essa situação? Ô, Gilberto, eu ouvi de um presidente de um grupo educacional assim: se nós não investirmos no professor, vamos ter problema. Sim, cara. Eu fiquei só balancei a cabeça, concordei, mas vão ter muito problema. Você é gigante, né? E se você não cuidar do seu professor, você vai ter problema. Imagina dessas instituições gigantes, então, né? Com muitos professores espalhados pelo Brasil, você ter você conseguir capacitar professor. Então, Gilberto, esse descompasso, isso é um problema, né? Eu me lembro de jovens que eu conheço dizendo assim: Fábio, a gente derruba o professor da aula. E o cara falando isso de uma forma... Eu falei, você não pode fazer isso, o professor não entende nada de tecnologia. Então, não dá, né? Também a atitude, é lógico, eu falei, você não pode fazer isso. Então, para responder assim, nós vamos ter que cuidar muito do professor para diminuir esse descompasso, né? E o professor tem que perder o temor ou a resistência a usar tecnologia, né? Então, se diminui esse compasso com investimento. E esse presidente de grupo educacional estava falando isso, né? É preciso, nós vamos precisar priorizar
a formação dos professores e dando ferramentas, mostrando as ferramentas tecnológicas. Aí eu volto a falar da minha paixão por Monterrey. Os caras simplesmente criaram um grupo expertos em tecnologias, que estudou tecnologias educacionais, e que eles formaram uma equipe de suporte aos professores, né? E hoje eles mostraram assim umas plataformas, o professor, de uma forma muito ágil, ele tem acesso a N aplicativos que ele conhece, porque ele passou pela capacitação de como utilizar os aplicativos. Ele tem forma... Ele foi preparado para usar todos os recursos da plataforma. Então, teve muito cuidado com o professor. Então, provavelmente, na visão desse aluno da Tec de Monterrey, eu não converso muito com professores, a minha hipótese os caras estão bem preparados, né? Porque houve cuidado com eles. Então, senhores diretores que estão nos acompanhando, cuidem dos seus professores, né? E busquem oferecer ferramentas tecnológicas, invistam em formação e capacitação de professores. Senão, os jovens vão... Puta, o cara liga o Zoom e fica 1 hora, 2 horas falando, né? O aluno vai desligar a câmera e vai fazer outra coisa, vai jantar, vai assistir novela, vai namorar, né? Pode até a aula fica gravada, né, cara? Depois o cara vai assistir, aí vira curso EAD, né? Isso. E aí, se vira curso EAD, o cara vai falar assim, por que eu vou pagar R$500 se eu posso pagar 149? Isso aí. Exatamente. Aí começa. Mas é isso. Fábio, incrível. Muito obrigado aí pelas tuas respostas e teu carisma aí para ir costurando aí com as histórias que tu passou, né? Que tu vem passando e toda a tua contribuição. Vou passar a palavra para a Bárbara agora, que vai conduzir para o final aí do evento. Bárbara, estás aí? Olá, pessoal. Sem palavras para agradecer novamente aos dois agora, né? Um baita bate-papo, incrível. A gente tem aqui a presença do nosso presidente, né? Bruno Ezeric, para poder fazer um encerramento conosco. Mas assim, deixo aqui em aberto uma nova agenda, porque esse bate-papo aí rendeu e quem sabe a gente possa aqui ter uma nova oportunidade com os dois. Muito obrigada mesmo, Fábio. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Bárbara. Eu quero pedir desculpas que eu não estive hoje. Quero saudar o Fábio, que eu já assisti várias vezes. Nós já nos encontramos. É sempre bom assistir o Fábio. Parabéns, Fábio. Obrigado por ter estado com a gente. Rafael, obrigado pela condução que tu fizeste também. Eu peço desculpas que eu assisti o evento, mas eu não pude estar como eu estou sempre nas nossas aberturas, porque eu estava mais uma vez brigando para abrir escolas, né, Fábio? Tu sabe a briga que nós temos aqui em função de toda essa pandemia, né? Mesmo agora que escolas aqui elas são atividades essenciais, nós temos prefeitos que insistem em fechar escolas. Eu fico pensando como nós estamos mal na nossa classe política, né? Então eu peço desculpas que eu não estive no momento em que nós iniciamos. Eu gosto sempre de poder fazer uma saudação inicial, mas eu quero dizer que eu assisti grande parte do evento. É sempre bom ter o Fábio com a gente. Ele sabe quanto eu admiro o trabalho dele. Nós já nos encontramos em vários eventos, em várias vezes, né, Fábio? E tu sempre abre a agenda para estar com a gente aqui no nosso Cinep. E, Rafael, agradeço muito essa tua coordenação, esse trabalho que tu fizesse. E, acima de tudo, eu acho que de parabéns está a Bárbara, que propôs esse evento. Né? Eu acho que a Bárbara que está querendo trazer o ensino superior cada vez mais para dentro do nosso Cinep. E essa é a nossa política, né? É poder valorizar, é poder dar uma atenção especial para o ensino superior, porque o Cinep sempre teve aquele viés mais ligado à educação básica. Né? Então, nós queremos que o Cinep possa estar cada vez mais próximo ao ensino superior. E trazer o Fábio Reis para uma palestra é tudo de bom que a gente pode ter numa manhã fria, né? Agora, pelo menos, já está batendo um solzinho aqui, mas, de qualquer sorte, Bárbara, agradeço muito a tua iniciativa, agradeço a coordenação que o Rafael teve e agradeço mais ainda ao nosso Fábio Reis, que é nosso sócio aqui, né? O Fábio, a gente sabe que sempre que a gente precisa, ele está junto com a gente, e é sempre um prazer e um privilégio
ouvir o Fábio. Eu acho que nós temos aqueles avisos de final de evento, não sei se tu vai fazer, Bárbara, ou o Eduardo que faz, como é que vai ser aquele que tem que preencher os formulários? Agora. Agora chama o Eduardo, então, é isso? Vou chamar o Eduardo. Eduardo, quais são os avisos finais? Ó, o Eduardo vai aparecer agora ali, ó, vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqueles avisos finais, né, Eduardo? Que eu sei quase decoro, mas é melhor que tu dê os avisos, vai. Então tá, a gente quer agradecer, né? Agora na saída do evento, lembrar da pesquisa, é bem importante para a gente ter a resposta de vocês, a avaliação. Lembrar, de novo, dia 21, 22 e 23 de julho, a gente tem o Congresso do Cinep acontecendo, esse ano de forma totalmente online. Provavelmente já na semana que vem vão ter informações bem completas já no nosso site, nas nossas redes sociais, para vocês fazerem as inscrições. E é isso, a gente quer agradecer muito, né, em nome do Cinep, agradecer ao Fábio, ao Rafael pela disponibilidade. Então, a gente agradece, bom dia, bom resto de semana. Muito obrigado. Então tá. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, tchau.